Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, o papai quer falar comigo, com você, em 1 Samuel 13, versículo 12, a parte B do versículo. E o Senhor fala para nós neste momento. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Foi a resposta de Saul. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Meu amado e minha amada, até quando você, como Saul, vai ficar justificando os seus erros, culpando as coisas, as pessoas, os momentos, a situação? Aqui ele diz que foi forçado pela circunstância a fazer aquilo. E você, de que forma está desobedecendo às ordens de Deus? Essa fala do rei Saul, ele estava em desobediência àquela ordem de Deus. Saul justificou o erro dele, dizendo que tinha sido pressionado pelo povo. O povo me pressionou a oferecer holocausto. E por isso que eu fiz. E por conta própria, sem perguntar para Deus, sem obedecer a Deus, sem fazer o que Deus mandou. Quando ele deveria ter esperado, tinha que ter um tempo de espera, tinha que esperar o profeta Samuel para fazer aquele holocausto. Só que ele diz que foi pressionado e ele fez antes. E ele perdeu a bênção. O que você tem feito, meu amado e minha amada? O que você tem feito e culpado a circunstância e perdido a tua bênção e falado que foi meu esposo que me tirou do sério, minha esposa que me fez agir assim, meus filhos, a circunstância, o desemprego, a depressão, a circunstância que eu estou vivendo, a doença? O que é que você tem inventado como desculpa para desobedecer a Deus e fazer o que você quer e não esperar o tempo de Deus, aquilo que Ele tem falado para você esperar? Aqui Samuel, aqui a Saul tinha que esperar Samuel chegar até lá para que fizesse aquele holocausto, né? Mas ele decidiu por conta própria fazer. Ele decidiu desobedecer. E você, por que está tão decidida a desobedecer? Por que não esperar o tempo certo? Sabe, queridos, para um pouquinho, analisa. Todos nós, sabe, muitas das vezes enfiamos o pé pelas mãos e não esperamos. Todos nós, de vez em quando, agimos assim como Saul, e nós precisamos vigiar, é tempo de vigilância. É tempo de vigiar e orar. Queridos, lá no Éden, foi assim também. Adão estava ali, e ele e Eva, e tinha toda uma ordenança do Senhor. E quando Adão é questionado, Deus pergunta para ele também fez a mesma coisa. Ele justificou o erro dele, colocando a culpa por ter comido o fruto proibido em Eva, dizendo isso para Deus. Por que você tem culpado as pessoas pelo que está acontecendo com você? Sabe, queridos, aqui Adão, ele fala para Deus: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está lá em Gênesis 3:12. Tipo assim, o senhor sabia muito bem o tipo de mulher que você estava me dando, né? O senhor que me deu, essa mulher aí que não tem freio, que não tem domínio, que não tem prudência. Ela foi lá e comeu, ainda me deu para me comer, eu comi também. A culpa é dela. E será que você não tem feito isso também? Você tem errado, você tem feito coisas erradas, agido errado, e você tem posto a culpa nas pessoas, e chegado até diante de Deus e falado: Senhor, é a esposa que o Senhor me deu, é o marido que o Senhor me deu, é os filhos que o Senhor me deu. Queridos, a tendência do ser humano é sempre justificar o seu erro. E justificar colocando a culpa em alguma coisa ou em alguém. Essa é a tendência humana.
Mas sabe o que o papai vem falar para mim e para você? Agora não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, a tendência humana tua acabou. Hoje você é direcionado, você é instruído, o Cristo que habita em você, o Espírito Santo de Deus é que age na tua vida. E você não pode ficar agindo dessa forma, porque se age assim, Cristo não habita em você. Essa é uma verdade. É muito difícil para certas pessoas. Eu mesmo conheço muitas que têm uma dificuldade horrível. Aliás, não admite que errou, mas não admite. Pode pressionar, Deus fala, Deus mostra, mas a pessoa não admite. Já vi muitos assim, que não admite que errou. Queridos, não é feio admitir que errou. Sabe por quê? Feio é você não entrar no reino dos céus. Feio é você não ter o teu nome escrito no livro da vida. Mas você admitir que errou, você pedir desculpa, pedir perdão, você chegar e falar, não, eu errei, eu agi de forma errada, eu agi com uma má conduta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Admitir o teu erro. Não é fácil, mas, queridos, é a melhor coisa. Você vai sair da prisão quando você admite. Então, admite que é você que errou. Para de culpar os outros. Sabe, é mais fácil você ficar achando justificativa. É muito mais fácil, mas você nunca vai sair dessa bola, desse emaranhado, sabe? Você sempre vai estar fazendo a mesma coisa. Você sempre vai errar, vai justificar, vai jogar a culpa num e no outro. Aí vai terminar a tua vida, você vai olhar para as circunstâncias que você não foi capaz, que você não teve a coragem de assumir os seus erros e falar, não, eu errei porque eu quis assim, eu fiz assim, eu culpei todo mundo, deu tudo errado na minha vida, não conquistei nada, porque eu não tive coragem de mostrar quem era eu, os meus erros, e falar, não, eu admito, eu errei, e começar de novo, e ter um conserto, e ter uma mudança. Sabe, queridos, nós precisamos lembrar que a salvação é individual. A salvação é uma decisão pessoal. Mas também nós temos que lembrar que as nossas atitudes de agir dessa forma podem fazer a gente perder essa entrada no reino de Deus. Então comece a pensar nisso e a vigiar. Comece a olhar. Sabe, porque às vezes nós pensamos assim, não, eu vou fazer isso, vou contra a palavra de Deus, eu vou agir dessa forma, porque isso vai estar adiantando alguma coisa, vai estar piorando alguma coisa na tua vida. Sabe, queridos, nós precisamos amadurecer em Deus. Nós precisamos ser filhos e filhas maduros, sabe? Filhos e filhas prudentes, obedientes, vigilantes. Todos nós podemos assumir os nossos erros, queridos. Todos nós. Nós erramos, nós caímos, assuma o seu erro. O perdão é pleno de Deus. Sabe, quando você não agir corretamente, quando você fizer coisas que você mentir, quando você fizer coisas que, sabe, denigre a imagem de Deus na tua vida, porque você é um servo, que Deus está falando com quem tem Jesus que faz essas bobagens. Sabe por quê? Ali Saul também tinha, né? Naquele tempo ele era o escolhido de Deus. Então, queridos, mas ele começou a achar que ele podia sobressair sozinho. Ele começou a achar que pôr a culpa nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, ia amenizar a situação dele. Talvez você tenha agido dessa forma achando que vai amenizar. Não, se eu inventar uma desculpa, se eu pôr a culpa em alguém, se eu contar uma mentira, se eu falar isso ou aquilo, vai amenizar a situação. Eu vou colocar a culpa em outra pessoa, sabe? Eu vou colocar a culpa na outra numa situação. Queridos, você está enganando você mesmo. E o pior de tudo, a pior tolice tua, que além de se enganar a si mesmo, você está impedindo o teu crescimento. Esse crescimento com Deus. Mas se você reconhecer as tuas fraquezas, as tuas falhas, este é o primeiro passo para a tua vida ter uma mudança.
Sabe, eu fico pensando se Saul tivesse se arrependido diante de Deus. Ele já tinha feito o holocausto. Mas quando ele foi questionado, ele tivesse arrependimento, a vida dele teria mudado. Mas, queridos, ele teve a oportunidade. E você está tendo a oportunidade. Deus também está te dando a oportunidade de, diante dele, você se arrepender. Você confessar e arrepender. Você pode ter mudança na tua vida, como Saul poderia ter tido. Mas ele não quis. Outra decisão que ele tomou erroneamente. Ele também achou que ficaria tudo bem. Ele não assumiu. E ele continuou. Sabe, queridos, Deus, ele é amoroso. Ele é amoroso o suficiente para nos aceitar da forma que somos e é poderoso para mudar todo o quadro da nossa vida. Mas, queridos, é necessário que ele encontre em nós um coração sincero, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração íntegro. Ele precisa encontrar isso em nós. Sabe, Jesus foi assim em tempo integral, em todo lugar. Ele é o nosso maior exemplo. Você não é um portador do nome de Jesus? Você não carrega Jesus na tua vida? Agora não vive mais você, mas Cristo vive em você. Que Cristo é esse? O Cristo que vive em você, ele é sincero, humilde, íntegro. Ele foi sempre exemplo, ele foi corretíssimo, perfeito em todo lugar. E ele é o exemplo para mim e para você. Então tome a Jesus como exemplo e muda de vida. Ele está te dando a chance hoje, assim como Saul teve a chance. Quando ele foi questionado, a resposta dele podia ter sido outra. Ele podia ter falado, eu errei, né? Eu agi de uma forma errada, eu quis fazer aparecer, eu não sei a intenção dele naquele momento, mas ele devia ter falado a intenção dele e a vida dele teria sido outra. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, nós estamos aqui diante de Ti, Papai, diante dessa palavra que vem e fala conosco, que vem e nos chacoalha a parar e analisar nossas vidas. Papai, eu estou aqui, papai, reconheço quantas coisas, papai, que fiz, papai, sem esperar o teu tempo. E eu sei também, papai, que tem uma multidão, papai, que comigo, que também agiu, decidiu erroneamente, mas que agora entendeu a tua voz e que agora está aqui disposto a ter mudança a partir de agora, a partir de hoje. Paizinho, nós temos o Senhor como maior exemplo. O Senhor é o nosso maior exemplo e nós queremos seguir este exemplo sempre. Nós queremos e nós podemos todas as coisas que o Senhor nos fortalece. Paizinho, nós sabemos que estamos sendo santificados e que estamos no caminho do aperfeiçoamento. Paizinho, é maravilhoso saber que quando nós erramos, a tua misericórdia e o teu amor nos alcança. O Senhor não nos acusa, mas o Senhor nos ajuda a ser transformado mediante o nosso arrependimento. Então me ajuda cada um que está orando comigo a se arrepender, papai, de verdade, com sinceridade de coração. Paizinho, nós entendemos que não precisamos esconder nada do Senhor. Não tem como, Paizinho, esconder nada e a gente não precisa. A gente tem que fazer o contrário, a gente está aqui, papai, apresentando diante de Ti. Eu me apresento e essa multidão se apresenta diante de Ti, confiante na transformação que Tu operas em nós. Porque nós cremos no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Teu nome, Jesus.